A dica de hoje vai para o livro Foco, livro do Daniel Goleman, que é psicólogo formado pela Universidade de Harvard e que traz inúmeras dicas, inúmeros insights interessantes sobre como funciona a nossa mente e o que a gente pode fazer para ter mais atenção, mais foco nas nossas atividades, nas nossas tarefas. Especialmente para quem estuda, ter um foco acurado, uma atenção dedicada a um determinado assunto, a uma determinada tarefa, é fundamental. E esse é um daqueles livros que muda completamente a sua forma de pensar e a sua forma de organizar as suas atividades, as suas tarefas, a partir do conhecimento da forma como o nosso cérebro se concentra nas atividades. Esse livro está dividido em 7 partes e eu vou falar um pouco sobre a primeira parte do livro, que é a introdução e alguns aspectos do funcionamento do foco de acordo com a atividade cerebral propriamente dita. Então, a primeira coisa que ele destaca no livro é que a habilidade de focar em alguma coisa é uma habilidade fundamental para o sucesso em qualquer área. Nesse capítulo introdutório, onde ele fala da habilidade sutil, ele já mostra que as crianças do nosso tempo são crianças extremamente desatentas, porque elas recebem muitos estímulos, variados estímulos, especialmente de celular, computador, televisão, coisas que fazem com que essas crianças percam a capacidade de se concentrar em alguma atividade, em alguma tarefa que não seja digital ou especificamente voltada para essas telas. Outro dia, inclusive, li uma reportagem que fala de um estudo em que se concluiu que as crianças que forem educadas nesse paradigma de rede social, de celular, de tablet, de computador, internet, utilizados de forma desenfreada, correm o risco de perderem a capacidade de concentração pelo resto da sua vida. Nunca mais essa capacidade será recuperada, porque o próprio funcionamento do cérebro dessas crianças pode vir a ser afetado. E aqui, nesse capítulo introdutório, Daniel Goleman ele fala sobre isso. Aqui na página 13, ele diz assim: as crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade na qual estão mais conectadas a máquinas e menos a pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu na história da humanidade. Isso é muito preocupante. Inclusive, ele também fala que antigamente as campanhas publicitárias podiam ter 5 minutos que as pessoas assistiam. Hoje, 1 minuto é um tempo talvez aí já de uma atenção muito grande. Se alguém conseguir capturar a atenção por 1 minuto, já é algo realmente grandioso nos tempos de vídeos de 15 segundos dos stories, do TikTok e por aí vai. Então, há um empobrecimento geral da atenção de todas as pessoas nessa sociedade ultra conectada em que vivemos. Para fechar aqui, ele também coloca na introdução que muitas pessoas, para conseguirem fazer o básico, que é estudar, precisam recorrer a remédios, a medicamentos que estimulam uma concentração a partir de neuroestimulantes que vão interferir aí na forma como o cérebro funciona, para que essas pessoas consigam estudar ou se concentrar até mesmo no trabalho. Na sequência, na parte 1, ele já fala da anatomia da atenção. Esse capítulo que fala da anatomia da atenção é bem legal, porque ele mostra como que o cérebro funciona. Nas noções básicas, ele já fala sobre a capacidade de se concentrar em meio a um ambiente de muito ruído. Então, por exemplo, no meio de um jogo de futebol, a pessoa conseguir ler um livro seria uma grande capacidade de concentração, porque isso demonstra a eliminação de todos os ruídos externos e o foco específico e ativo em uma única tarefa, em uma única função. Quando eu estudava para concursos, eu gostava de ouvir música em idioma que eu não consigo entender nenhuma palavra. Então, por exemplo, sentava para estudar um determinado conteúdo de português ou de matemática, história, seja lá o que for,
e colocava uma playlist em coreano, japonês. Por quê? Você tem aquele fundo ruidoso, porém ele não é capaz de te desconcentrar. Se fosse, por exemplo, uma música em inglês, em determinado momento a sua mente pode devagar para tentar compreender a música. E isso é bem interessante, nesse capítulo ele fala sobre isso. E ele introduz essa questão das distrações e mostra que, na verdade, a gente é muito menos propenso a se distrair com coisas que estão ao nosso redor do que nos distrairmos com coisas que estão dentro da nossa cabeça. Normalmente, quando a gente está em uma determinada tarefa, que a gente divaga, ou seja, que o nosso pensamento viaja e vai para outra, se concentra em outras coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo, nesses momentos, normalmente a gente está pensando de coisas que são relacionadas a nós mesmos, como uma conta para pagar, alguma coisa que você esqueceu de fazer, alguma coisa que alguém falou e você depois ficou pensando, uma resposta que você deu e depois pensou que não era mais adequada. Então essas coisas ficam armazenadas na nossa mente, e quando a mente divaga, normalmente ela vai para esses assuntos que estão relacionados a nós mesmos, porém não tem nada a ver com o que estamos querendo fazer naquele momento. E existem técnicas, ele fala sobre isso ao longo do livro, para evitar essas distrações, para ter um foco mais aprofundado naquilo que estamos fazendo. Então ele fala aqui da questão da atenção seletiva, na página 23. Quanto mais poderosa é a nossa atenção seletiva, maior a nossa capacidade de nos mantermos absortos naquilo que estamos fazendo. Essa capacidade que a nossa mente tem de focar em alguma coisa tem a ver com as duas formas que o cérebro utiliza para coordenar as atividades que a gente quer fazer. Ele identifica aqui um mecanismo que ele chama de descendente. Isso está no capítulo 2, no capítulo 3, onde ele fala da atenção superior e atenção inferior. Então Daniel Goleman ele mostra aqui que existem vários estudos que identificaram dois tipos de funcionamento cerebral que são distintos e focados em tarefas distintas. Ele fala sobre um mecanismo que é o ascendente, ou seja, quando a atividade ela começa numa região subcortical do cérebro e se expande para uma região superior ou pré-frontal. E existem atividades que começam nessa região superior, pré-frontal, e podem ir para a região subcortical. As atividades que são realizadas nessa região inferior do cérebro, que ele chama de ascendente, são atividades automatizadas, atividades que já foram codificadas pelo cérebro a partir de repetições, a partir da identificação de padrões, e o nosso cérebro consegue ficar ligado nessas atividades sem que a gente faça um grande esforço. Existem várias tarefas que podem ser realizadas praticamente no automático, porque o cérebro já está, vamos dizer assim, programado para realizar essas tarefas. E aqui a gente pode pegar vários exemplos. Dirigir é uma atividade onde a gente consegue fazer e na maior parte do tempo o nosso cérebro ele está trabalhando nessa região subcortical de maneira que não é necessário a gente ficar ali concentrado em passar a marcha, pisar na embreagem, virar, apertar a maneta ali da seta para a direita, seta para a esquerda. Essas coisas já vão acontecendo automaticamente com base nesses padrões que já foram internalizados pela região subcortical do nosso cérebro. Quando a gente estava aprendendo a dirigir, não funcionava dessa forma. A gente tinha que raciocinar para pisar na embreagem ao mesmo tempo que passar a marcha. Esse aprendizado ele acontece nessa região superior, que vem principalmente do neocórtex, que é de cima para baixo. E aí o gasto de energia é muito maior para que essa região superior do cérebro seja concentrada em alguma tarefa, em alguma atividade. Já adianto que os momentos de aprendizagem, seja na escola, seja de alguma habilidade, as crianças, por exemplo, utilizam bastante essa região superior do cérebro no momento em que elas estão
aprendendo as informações, gravando aquilo que está sendo aprendido, para que futuramente seja realizado, seja executado de forma automática ou de forma mais autônoma pela região subcortical, ou seja, inferior do cérebro. Por exemplo, o jogador de futebol vai bater uma falta e cobra com uma perfeição, a bola vai no ângulo, aparentemente aquela pessoa não fez nenhum esforço. Na verdade, isso é resultado de um processo que começa de maneira ativa, com foco na região superior, na região do córtex frontal, e isso repetido muitas vezes com correção, vai sendo internalizado para a região subcortical, nessa região onde as coisas são automatizadas, de maneira que, para quem já tem todo esse conhecimento internalizado nessa região do cérebro, as coisas são executadas de forma praticamente automática. Então, um piloto de Fórmula 1, ele já realizou aquela atividade centenas, milhares de vezes, de maneira que o seu cérebro já consegue tomar decisões de maneira automatizada, se valendo desse mecanismo de raciocínio, de foco automático, inclusive para atividades que para outras pessoas poderia ser muito complicada. Isso é bem interessante, ele coloca aqui na página 33, que a nossa mente descendente leva mais tempo para deliberar sobre o que lhe é apresentado, avaliando uma coisa de cada vez, aplicando análises mais ponderadas. Por outro lado, essa mente ascendente já faz as coisas com uma velocidade maior, com uma rapidez maior, de maneira automatizada. Inclusive os instintos e os impulsos estão relacionados às atividades dessa atuação ascendente do foco, de acordo com os sistemas cerebrais que funcionam de baixo para cima. Isso é bem interessante porque, a partir do momento em que as coisas estão automatizadas nesse circuito ascendente, a gente gasta muito menos energia para continuar fazendo uma tarefa que no início, quando aprendemos ou quando começamos, exigia uma dedicação, um esforço, um foco muito maior. Então, essa repetição, esse aprendizado faz com que a gente consiga obter um ganho de produtividade, um ganho de qualidade, justamente por transferir determinados modelos, determinados padrões para uma região do cérebro que trabalha de forma automatizada. Veja só, as pessoas que fazem concursos, isso já aconteceu comigo, provavelmente se você já fez provas de concurso já deve ter acontecido com você também. Às vezes a gente lê o enunciado de uma questão e marca uma determinada opção e vai para as questões seguintes. Porém, no momento em que a gente volta para fazer uma segunda leitura, uma revisão da prova antes de devolver o caderno de questões, antes de marcar o cartão resposta, a gente começa a pensar sobre o que está ali no enunciado, nas alternativas, e a gente frequentemente muda o que nós tínhamos marcado inicialmente. E normalmente, quando a gente muda para a opção errada. O que acontece? Naquela primeira leitura que a gente fez, depois de ter estudado o assunto, depois de ter lido as matérias, feito revisões, etc., o nosso cérebro, de alguma forma, armazenou informações que não estão diretamente na memória, no foco descendente, ou seja, daquilo que é ativo, da concentração ativa no momento, mas estão armazenadas nesse foco ascendente, onde as coisas são mais automáticas. E ali o nível de consciência do que a gente tem armazenado é menor. Apesar de o nosso cérebro saber que aquilo é certo, ele nem sempre sabe justificar para a gente, naquele momento, por que é o correto. E aí o conhecimento desse mecanismo faz com que a gente confie naquela primeira intuição e deixe um pouco de lado essa segunda, vamos dizer assim, essa segunda atividade mais refletida, mais concentrada, mais ativa, que pode nos conduzir ao equívoco. Isso é bem interessante porque está relacionado justamente a esses dois sistemas de funcionamento do cérebro. Capítulo 4. O valor de uma mente à deriva. Nesse capítulo ele fala sobre as formas
como nós podemos ter uma maior criatividade, esvaziar a nossa mente desses pensamentos que fazem com que fiquemos divagando, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E ele traz algumas técnicas, algumas coisas que podem ser realizadas para chegarmos a um estágio cerebral de relaxamento, onde a gente consegue nos aprimorar para ter um foco nas atividades em seguida. Ele fala, por exemplo, que é importantíssimo ou seria recomendável que a gente caminhasse na natureza. Fazer uma trilha em meio a um bosque, dentro de uma floresta, é completamente diferente do que caminhar no centro urbano, onde a gente vai ter atenção com pessoas, com buzina, com carro, vai ver o sinal fechando, tem que esperar, tem que observar as coisas. Quando a gente está num ambiente de natureza, e eu posso falar isso com bastante propriedade, já fiz várias trilhas, acampei, você não fica ali pensando nesses elementos que podem estar externamente roubando a sua atenção. O seu foco ele fica muito mais relaxado quando você sabe que está num lugar onde você precisa apenas caminhar para chegar até um outro ponto. Então, esse estágio, ele fala sobre isso, faz com que a gente consiga fazer um relaxamento cerebral, uma espécie de momento em que o nosso cérebro se prepara para ter novas ideias, novo foco, um crescimento. Inclusive no livro ele compara o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas com o desenvolvimento das habilidades musculares. Então quem faz musculação, frequenta academia, sabe que normalmente você faz o esforço e depois dá um tempo para que o músculo possa se recuperar até receber uma nova carga naquele mesmo conjunto de músculos. E ele fala sobre isso no cérebro também. A partir do momento em que há esse estágio de relaxamento, onde a gente consegue atingir esse estágio em que a atenção fica serena, onde a gente não se concentra em pensamentos que ficam vagando pela cabeça, e a gente consegue preparar vamos dizer assim, a estrutura cerebral para que no momento seguinte ela consiga se focar com grande acurácia, com grande profundidade em uma determinada tarefa, em uma determinada atividade. Por último, nesse vídeo, para encerrar, capítulo 5, Encontrando o Equilíbrio. Ele repete aqui que não é a conversa ao nosso redor, página 53, que mais tem o poder de nos distrair, mas a conversa da nossa própria mente. A concentração absoluta exige que essas vozes internas se calem. Comece a subtrair 7 de 100 e se mantiver o foco na tarefa, sua zona de conversa ficará em silêncio. Gente, esse exercício aqui é bem interessante. Você coloca na tua mente assim, 100. Aí você fala 100 menos 7, 93. Menos 7, 86. Menos 7, 79. Menos 7, 72. Menos 7. Quando você segue nessa subtração de 7 a partir de 100, se você focar nessa atividade, qualquer outra coisa que esteja ali vagando pela sua memória desaparece, porque o seu foco fica concentrado especificamente nisso. Então esse é um exercício bem interessante, e ele coloca aqui também que esse foco concentrado, específico em alguma coisa, ele traz uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar. Ele coloca inclusive o exemplo de quem pratica alpinismo, por exemplo, ou algum outro esporte de risco. São atividades que exigem concentração extrema, de maneira que após essas atividades, essas pessoas experimentam esses momentos de bem-estar, de voltar especificamente para um estágio em que, depois dessa concentração extrema, desse foco extremo, daquela atividade realizada, você consegue ter benefícios não apenas na parte cognitiva, mas em todas as outras áreas da vida a partir da melhoria da concentração. Terminando aqui esse capítulo, eu destaquei aqui também uma outra coisa interessante, que ele fala sobre aqueles dois mecanismos, ascendente e descendente. O mecanismo descendente ele gasta muita energia.
Então, quando a gente se concentra em uma determinada atividade por muito tempo, a gente tende a ficar mentalmente cansado. O que ele coloca no livro com relação a isso? Ele fala que os sinais de fadiga mental, como a queda na efetividade e o aumento da distração e da irritabilidade, significam que o esforço necessário para manter o foco esgotou a glicose que alimenta a energia neural. Então, no momento em que o cérebro precisa de energia para continuar funcionando e ele não encontra, a gente começa a ficar irritado, desfocado, quer mudar de tarefa. E aí, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma prova de concurso público que dura 5 horas, esse é o momento de comer um chocolate para dar aquela energia, aquele gás e retomar ali o raciocínio, porque nesse cenário, nesse contexto, não temos como parar e fazer alguma outra coisa. Então, esse livro é muito interessante, traz muitos ensinamentos que são extremamente úteis, não apenas para o estudo, mas para diversas atividades que realizamos ao longo da nossa vida. E se você tem problemas de concentração, coloca nos comentários para que a gente saiba o que pode roubar a nossa concentração, o que atrapalha. E se você quer mais conteúdos deste livro, comenta aí também que eu gravo sobre os outros capítulos e certamente a sua capacidade de concentração vai ser cada dia mais aprimorada. E não esquecendo de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que esse vídeo chegue a muitas outras pessoas. Até a próxima!